O haikai é um texto poético criado no Japão, por isso que o nome é assim. Isso se caracteriza pela extrema concisão. Como assim? Em pouquíssimos versos, em 3, 2, 4 versos, o autor vai colocar o máximo de informação possível, como assim? O máximo de intensidade possível para que o poema dele tenha sentido. Então, aqui nós temos 2 exemplos de haikai. Temos pequenos dedos das gotas de chuva massageiam a terra. Haikai. Texto 2. Era uma vez um sapo que beijado, poeta se fez. Outro exemplo de haikai, gente. Vamos continuar. Vamos lá. No primeiro haikai, o substantivo dedos e a forma verbal massageio são usados no sentido figurado, ou seja, não é ao pé da letra, né, gente? É sentido figurado. Lembra das figuras de linguagem? Lembra das metáforas? Pois é. Isso faz com que criem metáforas. Explique qual é a mensagem transmitida pelo eu lírico, ou seja, o que ele quer dizer quando ele coloca aí os dedos e os massageiam, vocês vão dizer. No segundo haikai, o eu lírico retoma elementos que remetem aos contos de fadas tradicionais, criando uma relação de intertextualidade. Lembra que eu falei das intertextualidades? Quando dentro de um texto você dialoga com outros textos que já foram escritos. Quando ele fala, era uma vez um sapo beijado, imediatamente você lembra dos contos de fadas. Então, nós temos aí um exemplo de intertextualidade. Das palavras ou expressões a seguir, qual delas não diz respeito a essa relação intertextual? Então, qual das palavras que estão aí embaixo vocês não conseguem lembrar de um conto de fada? 3. Leia a seguir um texto de um autor de haikais, comparando com poemas lidos anteriormente. Você vai ler esse texto aí. Leu ele? Vamos lá. O objetivo principal do texto é... Você vai marcar qual dessas? Orientar, informar, relatar ou anunciar. 4. É correto afirmar que uma característica essencial do haikai é... Você, para responder essa aí, você vai ouvir o que eu acabei de falar sobre haikai e vai ler esse trechinho aqui, ó, que tá dizendo o que é um haikai. E qual dessas 4 opções aí, A, B, C ou D, fala sobre a característica de um haikai? Leu, marcou. Próximo e último gênero textual dessa aula de hoje. Soneto. Depois, gente, eu quero que vocês me digam lá no grupo se vocês gostaram desse tipo de vídeo que eu fiz, explicando um por um. Porque, assim, eu quero que vocês se deem muito bem nesse simulado, que vocês façam um ótimo simulado. Por isso, gente, essa franja eu vou te dizer. Por isso que eu expliquei, assim, bem detalhadamente, como se a gente estivesse lá na sala. Vocês sabem que minha aula é desse jeito aqui mesmo, né? Então, vamos lá, continua. Eu tô detestando essa luz da próxima vez, próximo vídeo. Não vai ser tão claro assim, pra vocês não ficarem vendo minha cara, que tanto que tá assim, coisada. Próximo, soneto. O que é um soneto? Lembra que eu falei que antigamente alguns textos, alguns poemas tinham uma quantidade certinha de linha que tinha que escrever? O soneto é um bom exemplo disso. O soneto, ele tem exatamente 2 quartetos e 2 tercetos. Como assim? 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, que são os tercetos. Ele tem que ter esse gênero, esse tipo de coisa. Se ele não for assim, ele não é um soneto. Entendeu? Soneto é um poema formal, diferente dos poemas que a gente é mais acostumado. Então, tá. Normalmente também, gente, eles têm rimas. Então, muitos poemas não têm rimas, mas o soneto quase sempre tem. Aí você tem um exemplo de um soneto do Gregório de Matos. Depois, número 5. Ficou. Número 5. Encontre palavras que rimam com letra A, horrendo, letra B, achando. Agachando. Deixa eu ver se eu sei. Achando. Só que assim, vocês vão achar no texto, tá? Eu que tô aqui doidando. Achando, agachando, pensando, fumando e outras. Mas vocês vão procurar no texto. Número 6. No soneto do Gregório de Matos, há várias oposições entre ideias e imagens. Por exemplo, uma oposição aqui entre ideias e imagens.
noite e dia. Uma oposição. Uma oposição, coisas contrárias. Mas quando eu falo assim, oposição entre ideias e oposição entre imagens, é exatamente isso. Tô olhando aqui as notificações, tem que excluir. Exatamente isso, ideias contrárias ou imagens contrárias, tá? Vocês vão olhar esse quadrinho aí e vão dizer nas estrofes, qual estrofe, qual verso que contém. A primeira, escuridão e claridade. Qual é a estrofe que tem uma oposição entre escuridão e claridade? Eu vou dar a resposta dessa. Na primeira estrofe tem, no segundo verso, olha aqui, ó, onde não topo luz, nem fio achando. Então, aqui há uma oposição entre luz e escuridão. Letra a outra, glória e fracasso. Lá na primeira estrofe também, no terceiro verso, você tem um exemplo. Lugar de glória, aonde estou penando. Ou seja, está uma oposição entre glória e fracasso. Procure as outras, né, que eu já dei 2 respostas. Número 7. Que efeito de sentido as contradições ou oposições provocam? Qual é o sentido que vocês acham que o leitor percebe quando ele se depara com esse tipo de oposição? 8. Localize no poema um trecho que expressa as contradições dos sentimentos do eu lírico, misturando imaginação e realidade. Então, você vai lá no texto. Você percebe que toda hora manda voltar no texto? É porque você tem que ler até entender, às vezes mais de uma vez. Você vai lá ler e vai dizer uma parte do poema que mostra as contradições dos sentimentos do eu lírico, ou seja, a confusão de sentimento aí, misturando imaginação e realidade. Vou dar uma dica, começa lá em pesada fantasia. 9. Aqui o poeta se refere quando fala caos confuso, labirinto horrendo. É pessoal essa resposta, mas você vai pensar um pouquinho. O que você acha, sobre o que você acha que ele está falando quando ele diz caos confuso, labirinto horrendo? E expliquei tudo que vocês precisavam saber. Tudo. Fiz 3 vídeos. Eu acho que vocês não terão dúvida. Se ainda tiverem, vocês me procurem no privado, lá no WhatsApp. Ok, minha gente? Só uma coisinha muito interessante. Vocês vão perceber lá no roteiro que nós colocamos. E eu vou pra cá. Olha, gente, que ângulo melhor aqui. Vocês vão perceber lá no roteiro que nós colocamos dias para vocês realizarem as atividades. Por quê? Porque, gente, vocês precisam se organizar. São muitas questões, muitas atividades? São, realmente. Vocês viram que eu demorei aqui 1 hora, mais ou menos, só explicando. Imagina vocês realizando. Mas vocês precisam organizar o tempo de vocês como se vocês estivessem na escola. Então, quanto tempo vocês passariam na escola? Todos os dias? 4 horas. Então, vamos tirar aí pelo menos, gente, 2, 3 horas para fazer essas atividades por dia. Até 4 horas. Se vocês fizerem isso todo santo dia, todo dia, vocês vão conseguir se organizar de maneira que vocês não vão ficar agoniados. Então, tira um dia. Hoje eu vou fazer a questão da página 42 e 43 de português. Amanhã eu vou fazer a 44 e 45. E vocês têm 15 dias para fazer isso. Não estou dizendo que é fácil. Não é. Eu também estudo. Eu também estou estudando online. E não tem sido fácil. Mas se vocês se organizarem certinho, vocês têm uma vantagem sobre nós, né? Sobre quem é adulto e estuda, porque vocês são ainda jovens e são solteiros. E tem, né? Mesmo que a vida seja difícil para a maioria, mas vocês ainda têm a vantagem de não serem responsáveis por outra pessoa, por um filho, né, etc. Não terem a responsabilidade de serem casados e tal. Então, isso contribui. Aproveitem esse tempo, aproveitem esse momento que vocês estão em casa. Cuidem de vocês, cuidem da família de vocês e, principalmente, cuidem bem do estudo de vocês. Lá na frente, vocês vão colher o resultado de hoje. Se vocês forem péssimos alunos, vocês vão colher frutos amargos. E é uma metáfora, mas é verdade.
Se vocês forem alunos dedicados, lá na frente, vocês vão colher resultados e frutos bons, doces, que valem a pena ser colhidos. Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida podem me procurar. Bons estudos. Tchau.